Continuando com o livro de Colossenses, agora vamos ler Colossenses 1, de 18 a 20, que diz: Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, porque agradou a Deus que nele habitasse toda a sua plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as da terra como as do céu, fazendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nesses versículos, Paulo ressalta o que ele já tem declarado. Em Cristo, devemos buscar o significado de tudo. Tudo, absolutamente tudo, existe para os fins espirituais que foram supremamente representados e manifestados na vida e nos ensinamentos de Jesus. A parte do evento de Cristo, vida, morte e ressurreição, o universo não tem significado. Donald English, um professor da Bíblia muito inteligente, tem uma maneira maravilhosa de expressar verdades profundas de maneira simples. Comentando sobre nele todas as coisas foram criadas, ele diz que esta não é uma afirmação científica, mas teológica. O que está sendo dito é que em Jesus Cristo vemos a chave para os propósitos da criação de Deus. Às vezes, coloco isso dizendo: o batimento cardíaco do universo criado é o que vimos em Jesus Cristo. Seu amor, sua autodoação, a maneira como ele liberta as pessoas, seu senso da presença de Deus em todos os lugares, sua maneira de ler a vida para que haja tempo e eternidade intimamente misturados. Tudo isso é o coração do universo criado. Isso significa que em Cristo está a pista básica para responder a todas as grandes questões do mundo: guerra, racismo, fome, analfabetismo, ecologia, poluição, pois Cristo é o batimento do coração de todo o universo criado. É necessário então falar tanto da recriação quanto da criação. E a igreja é uma expressão dessa recriação. Paulo dá um salto ousado no seu pensamento com o versículo 18, tendo apresentado Cristo como a fonte de vida universal. Ele agora o apresenta como a fonte dessa nova vida que opera na igreja. A igreja, como o corpo de Cristo, era a metáfora favorita de Paulo. Para ser tal expressão, a igreja deve se lembrar de duas coisas. Número 1, a igreja originou-se com Cristo. A igreja é obra de Cristo, não nossa. Número 2, a igreja depende continuamente de Cristo como fonte de energia e poder. Ele é o cabeça da igreja, não apenas no sentido de ser o membro mais importante ou ter o controle, mas sim no sentido de que todas as forças do corpo são reunidas na cabeça. A cabeça é a sede da vida e da vontade que permeia todos os membros, unindo-os num todo orgânico. Cristo, como cabeça, dá poder ao corpo, dá vida e energia a ele. A ressurreição concede essa vida e poder. Assim, Paulo se refere a Cristo como o primogênito dentre os mortos, no versículo 18. E em Romanos 8, 29, Paulo se refere a Cristo como o primogênito entre muitos irmãos. A ressurreição de Cristo foi o início de uma nova humanidade, uma recriação da qual nós, como cristãos, participamos. Unidos com Cristo, compartilhamos uma vida nova e mais elevada. Todo o universo será colocado sob o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. G.B. Card resume seu comentário sobre o versículo 18 nessa frase clara e sucinta.
ele diz: Cristo é o cabeça sobre a igreja, a fim de que ele possa se tornar o cabeça sobre todo o resto. Ele está pegando na última parte do versículo para que em todas as coisas tenha preeminência. Os versículos 19 e 20 continuam o pensamento declarando o propósito de Deus de reconciliar consigo todas as coisas na terra e no céu, por meio de Cristo. Este é o Cristo, a definição que eles deram, o Cristo cósmico. Será que já começamos a compreender a grandeza do Senhor Jesus Cristo? Aquele que é o cabeça da igreja deve tornar-se o cabeça de tudo mais, de todo o universo. E a igreja deve desempenhar um papel nisso. Donald English, de novo, conta uma história que dá uma perspectiva ao que estamos falando. Em Birmingham, na Inglaterra, existe uma loja chamada Lewis. Talvez você tenha ouvido falar dessa loja. É uma ótima rede de lojas em uma das principais ruas, e essa loja estava em extensão. E no caminho da extensão dessa loja tinha uma pequena capela dos Quakers, e uma casa de reunião onde eles oravam. Lewis enviou uma carta aos líderes dessas reuniões e falando assim: prezados senhores, desejamos ampliar nossas instalações. Vemos que o seu prédio está no caminho, desejamos, portanto, comprar o seu prédio, demoli-lo, para que possamos expandir a nossa loja. Nós lhe pagaremos qualquer preço, qualquer coisa que você queira receber. Se você indicar um preço, resolveremos o assunto o mais rápido possível, com os melhores cumprimentos. Eles receberam uma carta de resposta que dizia: prezados senhores, nós, na casa de reuniões dos amigos, notamos o desejo de Lewis de se expandir. Observamos que o nosso prédio está no seu caminho. Ressaltamos, no entanto, que moramos aqui neste prédio há um pouco mais de tempo do que você no seu e estamos determinados a permanecer onde estamos. Estamos tão determinados a ficar onde estamos que compraremos com prazer o Lewis. Se, portanto, você gostaria de nomear um preço adequado, resolveremos o assunto o mais rápido possível. Assinado Cadbury. Cadbury, eles são os grandes produtores de chocolate e doce da Inglaterra. Você já deve ter visto um chocolate Cadbury em português. Eles têm uma enorme expansão de negócios por todo o país e por todo o mundo. E eles são Quakers, que é um dos braços do cristianismo. Eles tinham dinheiro para comprar o Lewis e ia sobrar muita coisa ainda. A questão aqui é que não é o tamanho do prédio que conta, mas quem assina a carta. Pensemos na palavra de Paulo à igreja em Coríntios. Vocês são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3:3. A igreja nunca está em uma posição defensiva quando ela se lembra de quem ela é. O corpo de Cristo, por meio de quem ele pretende se tornar cabeça sobre tudo mais. O próprio Cristo assina a carta da igreja. Nós, que formamos a igreja, não estamos operando apenas com a sabedoria e força humanas. Somos uma nova criação com uma comunhão de vida na ressurreição. Somos uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, e Ele é o selo que está dentro de nós. Deus abençoe.